Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo, essa é a nossa mentoria da saúde e essa semana eu trago algo especial para vocês, mulheres. A gente vai falar sobre reposição hormonal feminina, tá? Como eu já sabia, já imaginava, a gente não vai conseguir terminar tudo hoje, então provavelmente vai ser uns 2 ou 3, né, temas assim, para a gente terminar esse assunto que é muito extenso. Mas antes de a gente entrar na parte hormonal feminina, eu gosto de falar algumas coisas para a gente entender melhor como que a gente vai repor esse hormônio em vocês. Então, a gente vai começar a entender um pouco desde o princípio do ciclo menstrual, desde o início, para ver o que está acontecendo, que lá na fase da reposição hormonal é necessário repor um hormônio. E qual hormônio repor, tá ok? Então, quando a gente fala de reposição, modulação hormonal feminina, quando otimizada, ela é fonte de beleza e saúde, tá? Agora, se você não otimizar e não souber fazer, aí provavelmente é o contrário, tá? Mas quando a gente fala de hormônio, a gente fala também das glândulas. Da onde que vem esses hormônios? Tem várias glândulas no seu corpo que produzem hormônio, né? Então essas glândulas a gente chama de endócrinas, parácrinas, autócrinas. Qual que é a diferença de cada uma? A endócrina é aquela que manda para o corpo todo. É um hormônio produzido por uma glândula que leva sistemicamente. A parácrina é aquela que leva localmente, uma área específica só, não para o organismo todo. E a autócrina, ela mesma produz para ela mesma, tá ok? Então essa diferencinha é bom que vocês entendam, eu gosto desses, né, detalhes para você ficar atento de tudo que a gente vai falar. Agora, também não é só nossos hormônios masculino, feminino, nossa tireoide, nosso pâncreas, né, nosso timo, né, nosso testículo, ovário que produz hormônio. Tem outros órgãos também no corpo que produzem hormônio. E é interessante. Por exemplo, o coração produz hormônio. É o fator natriurético atrial. É um hormônio muito importante. O fígado também produz, o IGF-1. Tá? Os rins também produzem, né, a eritropoietina, o calcitriol. Olha a importância dos seus organismos desses hormônios. O intestino também produz hormônio. Né, o peptidídeo, a somatostatina, né? O sistema imune seu também produz hormônio, né? As interleucinas, os interferons, tá? Até o nosso tecido adiposo, nossa gordurinha também produz hormônio. Tem muita coisa que vocês não sabiam. A leptina, a liponectina, a resistina, né? Tem muitos hormônios produzidos pelo nosso tecido adiposo, ok? Agora, quando a gente fala de reposição hormonal, fala de hormônio, a gente tem que entender um pouquinho a cascata hormonal. Então a gente sabe que todo hormônio sexual depende do, né, colesterol. Então o colesterol é o precursor dos nossos hormônios sexuais. Por isso que eu sempre falo, não deixe seu colesterol baixo, mantenha ele elevado, porque quanto mais baixo, menor produção hormonal, ok? Agora, o problema não é o colesterol, e sim o que inflama o colesterol. Só que a medicina quer trabalhar de uma forma errônea, falando que o colesterol é o vilão. Não é. Agora, do colesterol, você vai produzir um hormônio chamado pregnenolona. Ele é extraordinário. Só que, infelizmente, esse hormônio foi proibido no Brasil pela Anvisa. Antigamente se podia fazer a suplementação dele via oral, mas foi proibido. A gente já conhece, né? Tudo que é bom eles proíbem, tudo que é ruim eles mantêm. Então, a gente tinha a pregnenolona. E essa pregnenolona, o que ela faz no seu organismo? Ela é um precursor de todos os seus hormônios. Ela vai produzir cortisol, aldosterona, né? Vai produzir sulfato de ideia, vai produzir testosterona, estrona, estriol, estradiol, progesterona, tudo à base da pregnenolona, que é o precursor que vem do colesterol. Tá ok? Então, isso eu queria sempre deixar para vocês. Se a gente vai falar de hormônio, a gente vai falar da mulher, então a gente vai entender como funciona o ciclo feminino. A mulher tem um ciclo de 28 dias, tá? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, de 26 a 34. Não pode fugir disso daí. Mas em média a gente põe 28 dias, como se fosse um calendário, né? E como está dividido esse ciclo? Você sabe como está? Do primeiro ao quarto dia é o ciclo menstrual, é a fase da menstruação. De primeiro a 4 dias, tá? Depois vem a fase folicular, que é a fase da proliferativa, onde o estradiol entra em ação
que é do 5º ao 13º dia. Então, primeiro ao 4º dia é a menstruação, do 5º ao 13º é o do estradiol, que é a fase proliferativa. Depois entra a fase da ovulação, é o dia fértil da mulher, que é o 14º dia. E passado esse dia, porque o óvulo só dura 24 horas, vem a fase lútea, que é a fase da secretora, que é da progesterona, que é do 15º ao 28º. Então é assim que funciona o ciclo da mulher. A gente até brinca que é o criostenitor e o pão de açúcar, né? Esterol, estradiol, e depois vem a progesterona. É assim que vai funcionar o ciclo da mulher. Se está tudo conforme, ela vai ter um ciclo perfeito. Mas normalmente nós não vemos isso no dia a dia. O que é um ciclo menstrual saudável para você? Então, vamos ver se você tem realmente um ciclo menstrual saudável. Porque um ciclo menstrual irregular é um bom indicador de desequilíbrio hormonal. Se você tem um fluxo menstrual irregular, um ciclo irregular, meu ciclo menstrual vem menos de 20, a cada 15 dias, não, o meu demora 40 dias, 50 dias para ver. Isso é um marcador de desequilíbrio hormonal. Então a gente vai ver alguns detalhes importantes. Normalmente o ciclo dura de 28 a 34 dias. Às vezes, se você tem menos de 26 a 34, desculpa. O ideal é 28, mas pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas, por exemplo, se você tem um ciclo menstrual todo mês, a cada 26 dias, isso está regular. Se vem a cada 32 dias, também é regular. O ruim é quando um mês chega a 28 dias, no mês seguinte antecipa 26 dias, no mês posterior vai para 32 dias, quer dizer, ele está irregular. Isso mostra, assim, um desequilíbrio hormonal. A duração do ciclo da menstruação é de 3 a 7 dias. Menos de 3 dias tem um desequilíbrio e mais de 7 dias também tem um desequilíbrio, tá? E nesse período da menstruação, de 3 a 7 dias, você perde estradiol, perde progesterona, perde serotonina, que te deixa deprimida, tá? Então, às vezes ali você entra naquela fase que fica mais triste, deprimida. Agora, dor. Você sente dor? Porque você pode sentir uma discreta tensão na região pélvica, mas não sentir dor. A dor, a cólica, mostra sim um desequilíbrio hormonal, ok? E se a gente vai falar de hormônio, vai falar de ciclo menstrual, a gente vai falar dos dois principais, que é o estradiol e a progesterona. O estradiol, ele vai fazer parte da sua puberdade, da menstruação, da gravidez e da sua menopausa, pós-menopausa. Já a progesterona, ela participa do endométrio, a parte do útero, a gravidez, porque é ela que vai fazer a implementação do óvulo e fazer a fixação dele no endométrio. A função cerebral, a função cerebral sua depende da sua progesterona e do seu sistema imune. Quer ter uma boa imunidade? Tem que ter sua progesterona em dia também, ok? Então existem, ao longo da vida da mulher, desde que ela nasce até o dia que ela se, tem as fases da vida. Tem a pré-puberdade, tem a menarca, tem a perimenopausa e a menopausa. A pré-puberdade é o que começa o crescimento e o desenvolvimento dos hormônios. A menarca é o primeiro ciclo menstrual. Então, é um acontecimento, um evento na vida da menina. Então, ela vai ter aquele primeiro dia, ali a gente chama de menarca. Tem a perimenopausa, que é onde vai ter todo o desequilíbrio hormonal, vai ter as ondas de calor, fogachos, irritabilidade, dor no corpo, cansaço, insônia. Tudo é a perimenopausa, é o que está próximo de entrar na menopausa. Porque a menopausa é também um evento igual a menarca. É um dia só que ocorre. A menopausa, você está ou pré-menopausa ou pós-menopausa, porque a menopausa é um só dia que ocorre 1 ano depois do seu último ciclo menstrual. Vou dar um exemplo. Você teve o seu último ciclo menstrual em abril deste ano. Então, você vai entrar, se não tiver mais nenhum ciclo menstrual até lá, no abril do ano que vem, você entra na menopausa. É aquele dia, aquele mês. Depois disso, já é pós-menopausa. Tá? Agora, se a gente vai falar de menopausa, perimenopausa, muito cuidado com o que usar nesse período. Fique atenta, porque tem muito hormônio que não é idêntico, que vão te causar grandes problemas de saúde.
tá? Então eu separei dois. Um eu separei o Premarin, tá? O Premarin, ele é usado nesse ondas de calor, fogachos, né, insônia, dores, cansaço, fadiga, né, pelos médicos ginecologistas. Mas você conhece o Premarin? Você sabe realmente o que é o Premarin? O nome já diz tudo. Premarin significa, tá, que ele é um hormônio de uma égua prenha. É uma égua prenha. Premarin é um hormônio de uma égua prenha. Tá? E por que isso é perigoso? Você aceitaria fazer uma transfusão com sangue de cavalo? Não. Então por que você vai aceitar um hormônio que não é humano, que é de um cavalo? Muito cuidado. Esse hormônio não é para você. Mas olha como a propaganda deles é boa e como eles vendem, incentivando, falando que ele é saudável. Premarin é um medicamento que contém estrogênios conjugados naturais. Olha só. E é indicado para tratar fogachos moderados, intensos, associados à menopausa, atrofia vaginal e vulvar, osteoporose, menopausa, falta ou diminuição dos estrogênios, tá? Do estrogênio. Agora, eles chamaram de hormônio natural. Sim, ele é natural, eles não estão mentindo, mas não é um hormônio natural humano, é um hormônio natural da égua, do cavalo. Olha o cuidado, ok? Você não aceitaria fazer uma transfusão de sangue animal. Então por que você vai aceitar um hormônio que não é seu, tá? Hormônios humanos para ser humanos, por que você vai substituir, tá? E outra coisa muito importante, que lá na frente, talvez na semana que vem, a gente vai falar sobre hormônios bioidênticos. Cuidado que bioequivalente não é bioidêntico. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá? Então, bioequivalência não significa ser bioidêntico. Cuidado com esses chips, que está muito na moda hoje. Será que ele é bioidêntico ou ele só é bioequivalente? Muita gente vai falar sobre eles também, ok? Agora, qual o efeito colateral? Assim, eu já falei do que vem o Premarin. Ele vem de um hormônio da urina de uma égua prenha. Agora, qual é o efeito desse medicamento no seu corpo? Tá? Ele aumenta a retenção hídrica, quer dizer, ele retém líquido, ele incha você, aumenta seu peso. Ele produz cálculos biliares, você pode ter um problema de vesícula causado por esse hormônio. Cefaleias, dores de cabeça intensas, tá? Pressão arterial elevada, aumenta a pressão arterial, levando você a, às vezes, precisar de tomar um remédio para pressão arterial sem a necessidade, porque o problema está no Premarin. Curva de tolerância à glicose, quer dizer, você aumenta o risco de ter diabetes e resistência insulínica, tá? Aumenta o risco para câncer, distúrbios de coagulação sanguínea, você pode ter problemas de coagulação do seu sangue, tá? Dores nas mamas, aumento de risco para diabetes, já tinha falado, aumento de risco para acidente vascular e infarto miocárdio, cãibras nos membros inferiores nas suas pernas, náuseas, vômitos, sangramento vaginal, endometriose, mioma uterino. Olha quanto efeito colateral. Você ainda é capaz de usar isso no seu corpo? Se você está usando, está na hora de você trocar imediatamente. Outro que eu separei foi os anticoncepcionais orais. Tá? Muitas mulheres usam desde cedo e vocês vão conhecer o risco de usar esses anticoncepcionais orais, que parecem inofensivos. Eu sempre escuto assim, a minha ginecologista, o meu ginecologista separou para mim, escolheu um menos tóxico, o mais levinho, com menos carga hormonal. Não existe isso. Todos são letais, todos são tóxicos. Não existe o menos pior. Todos são piores, tá? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, a pílula anticoncepcional à base de estradiol, que não é estradiol, é etinil-estradiol, é um hormônio sintético, ela foi proibida por muitos anos nos Estados Unidos, na década de 60, para mulheres, tá, com menos de 26 anos, né? Ela era proibida, na verdade, em 26 estados, não 26 anos, 26 estados, nas mulheres que eram casadas, porque ela prejudicava na gestação. Dos pensa bem, a pílula para tentar resolver um problema que não seja contraceptivo, em 50% dos casos, os outros 50% usam para outras coisas, é como usar um analgésico, uma dipirona, tá? Para resolver um problema de uma taxinha espetada na sola do seu pé. Quer dizer, não vai resolver o problema, ok? Agora, os efeitos colaterais dessas pílulas anticoncepcionais, todas elas, não existe melhor ou pior, todas elas, ok? Ela aumenta seu peso, ela desequilibra os seus hormônios, ela
causa doenças autoimunes. Você pode adquirir uma doença de lúpus, né, uma endometriose, você pode adquirir psoríase, né, você pode adquirir um Hashimoto, né, você pode adquirir vitiligo por causa desse anticoncepcional. Ela destrói os seus hormônios tiroidianos, ela causa uma perturbação dos seus hormônios tiroidianos, tá? Ela causa um distúrbio também na produção do cortisol das suas adrenais, ela causa disbiose, que é um desequilíbrio da flora intestinal sua, fadiga, pressão e hiperpermeabilidade intestinal, que pode levar às doenças autoimunes, né? Redução da libido, redução das vitaminas do complexo B, sexo doloroso, repressão e perda de magnésio e zinco no seu organismo, tá? Aumenta o risco de trombose, 300 vezes por cento, aumenta o risco em 300% de doenças de Crohn. Doença de Crohn é uma doença do intestino que dá muito distúrbio de saúde, tá? Pode provocar infarto miocárdio, deixa a pele seca, faz cair cabelo, tudo com anticoncepcional, tá? Agora, por que vocês usam anticoncepcional? Qual o uso clínico da pílula? Vocês sabem para que eles usam? Por que o profissional de saúde passa para vocês, mulheres, esse anticoncepcional? 50% é para evitar a gestação, contraconceptivo. Mas ela também é usada para menstruações dolorosas, endometriose, síndrome do ovário policístico, acne e sangramentos uterinos. Eu já vi muito, já chegou muito no meu consultório, crianças de 12, 11 anos, às vezes 10 anos, com acne no rosto, e a mãe e os familiares pedindo para fazer o uso do anticoncepcional, porque foi indicado pelos ginecologistas fazer a pílula anticoncepcional para melhorar a pele. Isso é um erro gravíssimo. O problema da pele não é somente distúrbio hormonal. O problema da pele está no intestino, está na alimentação, está no glúten, está no leite, tá? Que vai corrigir essa pele, esse tecido. Agora, se você usar um anticoncepcional para evitar, você está causando um mal maior. Por exemplo, aquele velho ditado que eu sempre falo, né? Você vai no médico com um problema e volta com 2 para casa. Ele não resolveu a causa do seu problema, ele te deu mais um problema para o organismo, né, se preocupar. Eu faço outra analogia sempre com meus pacientes. Faz de conta que a sua pele é o fogo pegando na sua casa, né? Assim, quando você tem uma acne. Então, quando tem uma acne no rosto, é como se tivesse um alarme de incêndio sinalizando para o organismo, olha, tá pegando fogo aqui. E o que o anticoncepcional vai fazer? Ele vai resolver o fogo? Não, ele vai desligar o alarme de incêndio. O fogo continua pegando. Lá na frente, o distúrbio vai ser muito maior e mais difícil de corrigir. Então, não faça uso de anticoncepcionais para evitar acne. O tratamento é totalmente diferente, ok? Um aviso aos pais que aceitam o uso disso daí para seus filhos. Eles ainda não sabem escolher, tá? Em geral, isso eu quero que vocês saibam. Por que você vai usar anticoncepcional para evitar uma gestação? Tem tantas outras técnicas, tá? Por exemplo, você sabe quantos dias por mês a mulher é fértil? Então vamos fazer o cálculo. A mulher tem 1 dia de ovulação, no 14º dia. Então o óvulo dura 24 horas. O espermatozoide do marido, 5 dias. Então, durante 6 dias do seu ciclo, você pode engravidar. Então tem técnicas muito simples de você evitar a ovulação e a gestação, sem a necessidade de usar um produto químico para fazer essa perturbação hormonal, tá bom? A técnica que eu mais utilizo e eu indico para as mulheres é a técnica de Binns, um australiano, onde ela faz o toque do muco cervical, né? E ela vê a viscosidade. Quanto mais viscoso está, mais próximo da ovulação, e quando se sobe aquele elástico é o dia fértil. Sabendo isso, tem também a técnica da temperatura basal. A mulher, quando está entrando no seu ciclo ovulatório, onde ela pode se engravidar, ela aumenta a temperatura do seu corpo em meio grau a 1 grau. Tá? E você sempre tem a técnica também da subtração dos 14 dias. Suponhamos que seu ciclo menstrual é de 28 dias. O ciclo menstrual não, o seu ciclo da mulher é de 28 dias. Você subtrai 14 dias, no 14º dia você está ovulando. Ah, mas se o meu ciclo não é 28, é 26 dias. Igual você subtrai 14 dias, no 12º você está ovulando. Ah, mas o meu não é nem 26 nem 28, é 32. Igual você subtrai 14 dias, no 18º você está ovulando. Ok? Tem muitas técnicas interessantes, não há necessidade nenhuma de usar anticoncepcional.
Lá na frente vem os riscos, tá? Agora, você sabia, isso eu deixei anotado aqui porque eu quero que vocês, mulheres, saibam. Toda vez que a mulher toma uma pílula anticoncepcional, ou talvez até mesmo os dispositivos intrauterinos hormonais, tem várias hoje em dia no mercado, ela vai ter uma preferência por homens com o mesmo histocompatibilidade, complexo de histocompatibilidade. O que significa isso? A mulher ela não vai encontrar no parceiro ideal dela o que ela tem afinidade, porque ela tem uma química, atração química. E sim, quem vai mudar o desejo da mulher é o tipo de hormônio que ela está usando. Então ela vai perder essa capacidade de encontrar o parceiro ideal. E isso tem muitos estudos que comprovam que mulheres que encontram seu parceiro usando anticoncepcionais se casam com eles. E um dia na vida elas vão decidir engravidar. Elas deixam de tomar esse anticoncepcional. E de repente elas se deparam com uma falta de libido e falta de vontade de manter a relação com seu marido. Por quê? Porque não houve compatibilidade. Então, sabendo disso, a conclusão, não é uma boa prática escolher marido enquanto estiver tomando pílulas. Isso eu deixo uma dica, ok? Tem muitos estudos relacionados, não sou eu que estou inventando, não. Agora, por que a pílula causa redução da libido? Sabe por que ela causa redução? Porque ela vai aumentar muito, mas muito mesmo, o SHBG. É um hormônio ligador dos hormônios sexuais. E quanto mais alto o SHBG, que é produzido pelo fígado, menor o seu nível de testosterona disponível no seu sangue. Então, o anticoncepcional reduz muito a libido, justamente por bloquear a sua testosterona, tá? E por que muitas mulheres que quando deixam de usar o anticoncepcional voltam a ter acnes às vezes mais agressivas, quedas de cabelo? Sabe por quê? É o rebote androgênico, é isso mesmo. Você começa a ter um distúrbio de aumento de testosterona por rebote, por ter freado ele por muito tempo. E quais as consequências disso? Vai ter um fluxo menstrual aumentado, né? Aumenta a frequência e os dias também, tá? Aumenta volume e duração, causa uma predominância estrogênica, as meninas vão ter retenção de líquido, rubor facial, a pele fica avermelhada, tá bom? Distúrbio esteroidiano perturba a sua tireoide, ela vai desregular, fazendo com que você também retenha líquido e aumente seu peso, porque vai diminuir o seu metabolismo, tá? Pode ter pólipos, pode ter miomas, pode ter endometriose, pode ter deficiência de ferro e até mesmo câncer com o uso de anticoncepcionais, tá? Para você ter uma ideia, a pílula interfere tanto no metabolismo do triptofano que em vez de gerar serotonina, que é o hormônio da sua felicidade, e melatonina, que é o hormônio que vai melhorar o seu sono à noite, ela irá gerar um ácido quinolínico. E esse ácido quinolínico ele é supra-inflamatório e também causa toxicidade no seu cérebro. Exatamente, o anticoncepcional te deixa deprimida, te perturba o sono e te inflama o seu organismo e seu cérebro, ok? Outras coisas, eu não parei por aí não. Aumenta também a pressão arterial, aumenta os triglicerídeos, aumenta os cálculos biliares, aumenta a estrona. A estrona é o hormônio precursor dos cânceres. Existem 3 tipos de estrogênios: estriol, estradiol e estrona. Estrona, estradiol, estriol. O estriol é da menina jovem, o estradiol é de toda a fase e a estrona é da mulher menopausada. Então, quando você usa anticoncepcional, você vai ter mais estrona numa garota jovem do que o normal e isso aumenta muito o seu risco de câncer. Tá? Eleva as enzimas hepáticas, inflama seu fígado, aumenta a ânsia pelo consumo de carboidratos, fazendo com que você tenha mais vontade de comer doces, aumenta ganho de peso, aumenta o SHBG, como eu falei, aumenta a incontinência urinária, se liga ao triptofano, diminuindo a sua serotonina, te deprimindo, tá? Outra coisa, se você faz uso de anticoncepcional ainda, acredito que depois disso daí vocês vão pensar 2 ou 3 vezes, acho que nenhuma precisa, né? Se você faz uso de anticoncepcional via oral e tomar uma taça de vinho, ou um copo de cerveja, qualquer álcool que você consumir, você vai aumentar em 300 vezes, 300%, os seus níveis estrogênicos, aumentando a retenção de líquido e inflamação do seu corpo. Vai aumentar os seus triglicerídeos, cálculos biliares, fatores de coagulação, aumenta a produção de gordura e baixa a tua libido. Mas se você não usa o via oral, você vai usar o gel transdérmico, que não seja bioidêntico,
ele também aumenta em 30%. Tá? Então a dica de hoje é, antes de a gente pensar em repor hormônio lá na fase que é necessária, da menopausa ou pós-menopausa, o ideal é você já preparar o seu corpo o quanto antes para não sofrer todos esses efeitos quando você chegar na fase adulta. Semana que vem, a gente vai dar continuidade ao tema, a gente vai falar sobre mais reposição hormonal, a gente vai entrar realmente em qual vai ser a melhor escolha para você, ok? Mas fique atenta, cuidado com anticoncepcionais, cuidado com os hormônios que vocês usam. Tem muita gente usando reposição hormonal, né, de forma sintética para prevenir, né, calorões, fogachos. Isso tem consequências sérias, ok? Uma excelente semana para vocês e até a próxima.